E o economista libertário de extrema-direita, Javier Milei, surpreendeu ao obter a maioria na votação das primárias argentinas e vai disputar a presidência com a ex-ministra de Segurança Patrícia Bullrich e o ministro da Economia, Sérgio Massa. Hoy dimos el primer paso para a reconstrução da Argentina. Surpresa nas eleições primárias argentinas que escolhem os candidatos para as eleições presidenciais de outubro. A consulta deu a maior porcentagem dos votos ao economista libertário de extrema-direita Javier Milei, de 52 anos. Ele vai disputar a presidência com a ex-ministra de Segurança Patrícia Bullrich e com o ministro da Economia Sérgio Massa. Quando a contagem mostrava 92% das urnas apuradas, o discurso de Milei contra o que chama de casta política capitalizou o descontentamento e aparecia com 30,31% dos votos em sua primeira eleição nacional com seu partido, Libertad Avança. Para que esta seja uma festa completa, quero agradecer a quem organizou esta festa, a esse terço dos argentinos que decidiram que La Libertad Avanza é a expressão que mudará a Argentina. Em um país marcado pela crise econômica, com uma inflação que chega a 115% interanual e a pobreza em ascensão, o resultado mostra o eleitorado argentino dividido praticamente em 3 terços. Com 27,07% dos votos, a aliança governista União por la Pátria vai ser representada na disputa por Massa, um advogado de 51 anos que tem boas relações com diversos atores do poder, sejam empresários, sindicatos ou o Fundo Monetário Internacional. Bullrich, de 67 anos, presidente do Partido Republicano, que mantém um discurso de linha dura, deve aglutinar o apoio de seu adversário interno derrotado, o prefeito de Buenos Aires, Horácio Rodrigues Larreta. Sua coalizão, a Juntos por el Cambio, aparecia com 28,25% dos votos. As eleições para escolher o substituto do presidente Alberto Fernandes serão celebradas em 22 de outubro. Um eventual segundo turno está previsto para 19 de novembro. Olha, Vinícius, é muito importante falarmos dessas eleições na Argentina por um fator, acho que o mais importante deles. É a primeira vez em que as eleições na Argentina não vão contar com candidatos já conhecidos, não apenas em relação à região, como mundialmente. Nós não vamos ter nessa eleição agora o atual presidente, Alberto Fernandes. Não teremos também Cristina Kirchner, que já é um nome conhecido, claro, dos brasileiros também em toda a América Latina, pelo trabalho que já realizou, ela e o marido também, durante os anos em que foram presidentes do país. E também Maurício Macri, que perdeu as eleições há 4 anos atrás e que também não vai disputar as eleições este ano. Agora, o perfil do candidato, deste novo candidato que nós acabamos de mostrar, de extrema-direita, ele faz com que ele se pareça muito com outros líderes também da extrema-direita ao redor do mundo, Vinícius. Pois é, Elias, como você disse, né, os discursos, né, desses candidatos são bem parecidos, os caminhos eles passam na mesma direção, em alguns momentos que acabam se desvirtuando, né, uma ideia ou outra que acaba sendo um pouco diferente. E o que chama a atenção no caso do Javier Milei, o candidato da Argentina, está relacionado principalmente à economia, ainda mais pensando que a Argentina já há algum tempo passa por um momento econômico complicado. O Javier ele tem se chamado a atenção por conta do seu posicionamento em relação às mudanças que ele quer fazer em relação à moeda da Argentina. Ele quer trocar o peso, né, tornar a Argentina como o seu papel principal, como sua moeda principal, na verdade, o dólar. Então, deixaria o peso de lado e o dólar passaria a ser seria a moeda da Argentina, tomaria o dólar americano como o parâmetro para a moeda do país. E ele também, em seus comícios, ele fala sobre também acabar com o Banco Central. Então, são 2 medidas que afetariam de maneira muito importante a economia da Argentina.
Ele tem 52 anos, dentro dos seus discursos ele também já citou algumas outras questões que são consideradas polêmicas, dentre elas a retomada da proibição do aborto e também o porte livre de armas. Então são algumas medidas que ele vem falando durante os seus comícios e que tem chamado bastante a atenção. Um fato que também despertou muita curiosidade, em 2021, o Milei, quando ele foi eleito deputado, ele abriu mão, na verdade, do seu salário e considerando que esse era um gesto de desprezo com os benefícios dos políticos. Então, ele tem esse lado um pouco relacionado à política também considerado um pouco radical. Ele também tem sofrido algumas denúncias em relação ao que ele fez anteriormente, essas denúncias vindas de ex-colaboradores que diziam que ele pedia pagamento em dólares para escrever candidaturas, mas essas denúncias não interferiram no que parece, por enquanto, nessa sua caminhada até a tentativa de se tornar presidente da Argentina. Ele tem sido um candidato muito popular, principalmente entre os homens jovens, e um candidato muito popular na internet também. Ele publicou alguns livros, inclusive foi acusado também de plagiar parágrafos inteiros, e ele também é muito popular em um programa que ele tem de rádio na internet, que ele batizou de Derrubando Mitos. Lá ele fala à vontade a respeito de algumas situações do mundo de uma maneira geral. As eleições, então, estão marcadas para o dia 22 de outubro deste ano e um possível segundo turno no dia 19 de novembro. Elias. Pois é, Vinícius, e claro, vamos continuar acompanhando também os desdobramentos dessa campanha, que sem dúvida alguma vai ser bem forte na Argentina. E olha, com base no que você nos disse agora, Vinícius, nós vamos trazer uma reportagem que mostra que os resultados das primárias argentinas já reverberam na economia. O peso argentino teve uma desvalorização de 18,3% depois das eleições primárias de domingo, com o voto opositor maioritário e os sólidos resultados do candidato de extrema-direita Javier Milei, que propõe a dolarização da economia. O Banco Nación mostra um preço do dólar de 365,5 pesos diante de um fechamento de 298,5 na sexta-feira, antes da votação. Os títulos em dólares e as ações argentinas em Wall Street caíram em média mais de 10%. Milei, o postulante com maior respaldo das urnas, com 30% dos votos, afirmou durante a campanha que é factível aplicar uma dolarização, apesar de na economia sobrarem pesos e faltarem dólares. A desvalorização desta segunda é a maior correção cambial em somente um dia, desde que Maurício Macri chegou ao poder em dezembro de 2015. O governo de Alberto Fernandes e o Banco Central vinham aplicando uma política de pequenas desvalorizações diárias, ainda que a correção mensal acumulada da taxa de câmbio oficial tenha aumentado de 8% para 12% desde julho. A Argentina sofre com uma das maiores inflações do mundo, com taxas anuais que superam 100%.